Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão professor Fabrício Barreto Gonçalves, da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, Rio de Janeiro, região norte fluminense, norte do Rio de Janeiro. Nossos cultos, quarta-feira à noite, de doutrina, culto de estudo bíblico e oração, e grupos PGM, pequenos grupos de células, e domingo de manhã, escola bíblica dominical, 9 horas, e culto 10 horas, e à noite, culto evangelístico, às 19h30. Você é nosso convidado, nossa convidada para estar na nossa igreja ou online, ao vivo, os cultos, Igreja Batista Rio de Vida, no YouTube. Glória a vós, Senhor Jesus. Você é convidado, nossa convidada, para estar juntamente com a nossa igreja. Deus tem algo para você. Amém? Gostaria de compartilhar o texto de Apocalipse 3, de 14 a 22. Livro do Apocalipse 3, de 14 a 22, com o título Não Estamos Sozinhos. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Apocalipse 3, verso 20. Irmãos, querido, querida, há situações na nossa vida, caro irmão, cara irmã, diletos e caríssimos ouvintes, que nós nos desesperamos. A dificuldade é tamanha, é gritante, os problemas se agigantam diante de nós, da verdade, e pensamos que estamos sozinhos, mas em Jesus há sempre uma luz no fim do túnel. Há solução no nome de Jesus. Diz um texto, num livro que eu vi uma vez, um conto de suspense chamado Batida. É uma coisa que eu gosto muito de ler muitos livros e filmes. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler. Amém? De Frederick Brown. O último homem na Terra sentou-se sozinho em uma sala. Houve uma batida na porta. Puxa! Quem poderia ser? E quem é que bate na porta? Quer ser misterioso? Veio para ele. O homem não estava sozinho, nem nós. A igreja de Laodiceia ouviu uma batida em sua porta. Apocalipse 3:20 diz que era um ser sobrenatural que tinha vindo. Seu nome era Jesus, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o primeiro e o derradeiro de todas as coisas. Amém? Sou a ele aquele que vive. Seus olhos brilhavam como chama de fogo. Ele estava ali à porta. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também nós não nos sentimos assim? Pensamos que nós estamos a sós, sozinhos. Mas Jesus está ali, brilhando como o sol, com todo o seu esplendor. Ou seja, João viu o vislumbre da sua glória e caiu aos seus pés como um morto. Apocalipse 3, versículo 17. A fé em Cristo, querido, querida, meu irmão, minha irmã, começa com temor a Deus.
de fato, nós não estamos sozinhos. E isso é reconfortante. Nós glorificamos a Deus, irmãos e irmãs, porque não estamos sós. Talvez eu esteja falando com alguém nesse momento que está sozinho, que foi abandonado pela família, pelos amigos, entre aspas, pela esposa, pelo marido, filhos, pelo cônjuge, pelos familiares, a sua prole, a sua família, alguns amigos, mas Jesus jamais nos abandona. A fé em Cristo, querido, querida, irmão, irmã, começa com o temor a Deus. Nós não estamos sozinhos. E isso também é reconfortante. Jesus, ele irradia e dissipa a glória de Deus, expressa de uma forma exata de um Deus vivo e verdadeiro. Cristo tem todo o poder, toda a honra, santidade, majestade. Se você ouvir a voz de Jesus, abra a porta do seu coração. Em outras versões falam, outras traduções da Bíblia, amém, falam, faremos uma refeição, cearemos. Se alguém abrir, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, quem está pronto para abrir a porta? Essa porta é a porta do seu coração. Ela tem uma fechadura, tem uma maçaneta. E essa porta do seu coração, querido ouvinte, querido, querida, meu amigo, minha amiga, só abre pelo lado de dentro. Não é verdade? Ou seja, só você pode abrir a porta do seu coração. Quem está à porta do outro lado, batendo incessantemente, 24 horas por dia, falando do amor, falando do reino, falando de renúncia, falando de perdão de pecados, é Jesus. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer morada. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.